O tema da mensagem de hoje, amado, nós vamos falar sobre a terra prometida. Havia uma terra que Deus prometeu a Moisés, e ele disse assim, que tiraria o povo do Egito, da escravidão, da escassez, e levaria este povo a um lugar escolhido por ele mesmo, um lugar formado por ele, presenteado por ele. Você sabe que Deus é dono do ouro e da prata, é dono de toda a terra. Vários poderosos passaram por essa terra, mas foram embora, morreram. E a terra continua sendo e sempre será do Senhor. E Ele constitui esta terra, e Ele entrega esta terra a quem realmente Ele tem prazer em abençoar. Acompanhe comigo no quadro, Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Vou ler o terceiro de novo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Mais uma vez. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A promessa aqui, sim ou não? A promessa? Quais são as promessas? Herdar uma terra que eu prometi aos teus pais, o lugar que pisar a planta dos teus pés eu já vou te dar por herança. Não tenha medo, porque aonde você estiver, você será vencedor. Não te pasme, não te espante, porque o Senhor, quando Ele fala isso para Josué, Ele está dizendo, vai vir luta, vai vir momentos que você vai ficar espantado e vai dizer assim, nossa, eu não vou conseguir. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Nós precisamos de bom ânimo quando está tudo bem? Não, está tudo bem, precisa de bom ânimo. Você simplesmente leva a coisa de boa. Quando que nós precisamos de bom ânimo? Quando nós estamos desanimados. E quando nós ficamos desanimados? Quando tudo está bem? Não, quando as coisas parecem que não acontecem da maneira que você gostaria. Então preste atenção, meu irmão. Há uma promessa aqui te dizendo, tem de bom ânimo, porque eu mudarei a sua história. Não é hora de olhar para trás, não é hora de dizer, eu acho que, sei lá, não é da vontade de Deus, é mentira do diabo. É da vontade dele? Sim. Continue sim, porque Deus vai fazer a obra. Você não pode sair dessa situação humilhado. A Bíblia fala, amada, a respeito de homens que, mesmo em meio a tremendo desafio, atravessaram, sabe, a terra, as tribulações, e se atreveram a crer em Deus. A ponto, sabe, de chegar a conquistar o que para a mente humana era impossível. Um ano e meio atrás, quem imaginava que nós iríamos falar de um espaço de 1000 metros? Há um ano atrás, talvez quem imaginava que você chegaria onde você está chegando e aonde Deus está te levando? O nosso problema é que a gente fica na nossa cama, ao invés de deitar e dormir e apagar aquele dia para nascer o outro, ficamos preocupados com o que fez, com o que deixou de fazer, com o que vai fazer amanhã. E será que vai dar certo? Descansa. Salmo 4 diz, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor habita comigo. Josué era um grande exemplo deles.
Vemos aqui, amado, que é possível alcançar grandes metas. É claro que é possível. Ah, mas eu não posso. Essa é uma frase, amado, que faz a grande diferença na vida de muitas pessoas. Ela diz: eu não posso. É verdade, você não pode, mas ele pode. Quando eu coloco eu estou dizendo: sou eu que faço, sou eu que dou a ordem, a vontade é minha, vou eu produzir. Mas quando você diz: eu posso não poder, mas eu sirvo aquele que tudo pode. E em toda mensagem que você for ouvir, não só aqui como na rádio, na televisão, em qualquer lugar que se fala de Deus, você nunca vai ouvir ele te dizendo que você é derrotado, que você não pode, que você não consegue, e ele também não vai fazer nada para você porque você não merece. Não é isso que nós ouvimos, sabe? Eu não posso estudar, eu não posso viver assim, por isso, sabe, se separam da promessa do Senhor. O mundo está cheio de pessoas frustradas. O mundo está cheio de pessoas enganadas, porque também em momentos importantes na sua carreira disseram: eu não posso. Quando estava diante de uma situação nova, de um emprego novo, de uma possibilidade nova, olha para a sua fraqueza, para o teu estudo, para o teu conhecimento e diz: não, eu não posso. Quem sou eu diante do Manuel, do Joaquim? Quem é você? Se Deus te colocou lá, Ele vai te capacitar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não tem prazer em te humilhar. As pessoas, quando te verem em um lugar novo, num emprego novo, numa situação nova, vão olhar para você como você sempre se olhou, dizendo: aquele ali não vai dar não. Mas eles vão se surpreender, porque Deus te colocou lá para te honrar. Já passei por situações, amado, em que eu falei: Senhor, eu não poderia estar aqui. O Senhor disse para mim: foi eu que te coloquei, então somente espere, não faça nada, aguarde, porque eu vou te exaltar. Sabe, irmão, nós servimos a um Deus, Criador dos céus e da terra. Por que Ele brincaria com você? Se o diabo fez isso contigo a vida inteira, ele vai te mostrar o contrário. E a expressão eu não posso, essa expressão bloqueia toda a possibilidade e desenvolvimento de fé. Quando eu digo eu não posso, eu estou bloqueando, eu estou dizendo: não adianta tentar Deus me abençoar, porque eu não quero, e Deus não faz nada que você não queira. O que o homem confessa, isso é o que se lhe ocorrerá. Amém? Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você continuar lendo o texto, Paulo diz: posso passar fome, posso passar necessidade, posso passar frio, posso passar nudez, porque eu posso tudo. Eu posso passar coisa ruim, como posso passar coisa boa, porque eu posso. Ele é que me fortalece. Tem gente que pega esse versículo 13, amado, e diz assim: eu posso todas as coisas, como se você só pudesse coisa boa. Tem crente que quando a coisa está boa, ele está firme na fé, sabe? Ele está espiritual, ele está totalmente intenso com o Senhor. Mas vem a luta, ele diz: eu não posso isso, eu não consigo, para mim não dá, para mim não deu certo, eu acho que não vai dar certo, acho que Deus não me ama. Preste atenção, você pode passar pela luta sim. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Há uma terra prometida para você, há um lugar que Ele disse que te daria por herança. Então somente aquieta-te. Você sabe quanto tempo que aquele povo, ao sair do Egito, ao atravessar o deserto, quanto tempo que demoraria? De 4 a 11 dias. Sabe quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Nossa, né, pastor? Deus então castigou. Não, quem castigou foi eles mesmos. Eles ficavam caminhando para a terra prometida, pensando no Egito, dizendo: quando nós éramos do Egito, lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo. Sabe o que o Senhor te diz nessa manhã? Enquanto você estiver preso no Egito, a sua vida não vai andar. De 4 a 11 dias eles tinham que atravessar o deserto. Imagina, irmão, que eles ficaram 40 anos. Quando nós voltamos para o Egito, as coisas acontecem de forma piores, 10 vezes mais. Mas lá no Egito estava a minha família, lá no Egito estavam meus amigos. Estava, não está mais. Deus tem uma nova terra e uma terra prometida para você, que não tem esse tipo de pessoas. E se essas pessoas tiverem que estar do teu lado, Deus tira do Egito também e coloca na terra prometida, para que você não tenha nenhum laço com o passado. Eu tinha muitos amigos no Candomblé, amigos tão amigos que era como irmão.
Alguns deles o Senhor salvou, outros continuam lá até hoje. Eu não tenho que voltar para o Egito, porque a nossa linguagem não é mais a mesma. Os nossos pensamentos não é mais a mesma. Os lugares que agradam a Ele não me agradam. Os lugares que me agradam não agradam a Ele. Então não tem como caminhar junto. Sabe, meu irmão, a terra prometida é o lugar que Deus escolheu para mim e para você. Para quê? Para que eu e você viva debaixo da graça. Letra A. Josué é um homem cheio de fé e digno de ser imitado. Desde os primeiros versos de Josué, amado, nós encontramos com um homem cuja vida é motivante, é desafiadora, sabe? Nós não podemos em momento algum declarar que nós não podemos. É um desafio todo dia. Ou você acha que a sua vida daqui para frente, porque você aceitou Jesus, vai ser de sombra e água fresca? Nunca foi, por que agora vai ser? Agora você tem um aliado forte do teu lado. Agora você tem alguém que está contigo. Mas o Senhor te diz, continue, seja forte, tenha de bom ânimo, como Ele disse para Josué. Esse era um exemplo digno de imitar. O nome Josué, amado, porque no hebraico não tem as vogais, só as consoantes. Por isso que o nome de Jesus é Yeshua. Não tem. O nome Josué e Jesus se escreve da mesma maneira, porque não tem as consoantes, não tem as vogais, só tem consoante. Por que será? Porque se existe alguém que era um nome de conquista e de vencedor, esse nome era de Jesus Cristo. Josué foi tão perseverante, e é uma tipologia de Jesus, justamente por isso. Porque ele ouviu do seu líder, que era Moisés, o que iria acontecer, e ele põe em prática, como Jesus ouviu do Pai, e ele veio à terra e cumpriu tudo. Quantas vezes Josué não teve pessoas, sabe, que tentaram dizer que não dava, que não era possível, mas ele vai e faz a obra, e a obra se completa. Talvez você não consiga se imitar, dizer não, mas eu jamais serei igual a Jesus. É possível que não, mas deveria. Então seja igual a Josué, que era a semelhança de Jesus. Seja igual a Paulo, que diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem gente que não consegue chegar perto de alguém porque imagina que aquele alguém ou aquele ser está acima dele, muito acima. Mas deveria. Porque Jesus, quando veio à terra, Ele não veio como Deus, Ele veio como homem. E como homem Ele honrou. Ele disse que é possível. Letra B. 4 atitudes excelentes encontrado na vida de Josué. Primeiro, Josué tinha um coração de servo. Primeira coisa, irmão, se você não tiver um coração de servo, você nunca vai conseguir ser patrão. Se você não tiver um coração de bom filho, você nunca será um bom pai. Se você não tiver um coração de boa filha, você nunca será uma boa mãe. Porque nós somos a resposta daquilo que somos e a multiplicação daquilo que fazemos. Amém? Se você não souber ser um bom empregado, você nunca vai ser um bom patrão. Josué, ele tinha um coração de servo. Josué 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Ele não disse meu filho, como ele disse para Moisés. Ele não disse meu servo. Ele diz Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Escuta que eu vou te dizer. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tem pessoas que não aceitam isso. De quem Moisés era servo? De Deus. E de quem Josué era servo? De Moisés. Há uma genealogia, há uma sequência que nós devemos entender, amado. Não pode numa empresa todo mundo ser patrão. Pode. Tem que ter o patrão, tem que ter o carregado, tem que ter o diretor, tem que ter o faxineiro, cada um na tua área. Ninguém é melhor do que ninguém, mas existem funções melhores e funções inferiores. Porém, a inferior não tem tanta responsabilidade como aquela função maior, sim ou não? Ou você acha que o cara, porque ele é diretor, fica sentado naquela mesa diante de um computador, ele não faz nada, e quem faz é o faxineiro que carrega o lixo, que está na seção para fora? Não, irmão. A responsabilidade dele engloba inclusive o salário do faxineiro.
Então Deus vai nos colocar em funções aonde nós temos a certeza que poderemos fazer e fazer com excelência. Já ouvi expressões: eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Eu não me submeto a homens, eu me submeto ao Senhor. Parece certo, amado, essa frase, mas é errada. É errado quem pensa assim. Josué, ele tinha um coração de servo. O aspecto chave para chegar à conquista é isso: ele servia a Moisés. Saiba que você tem um líder espiritual. Você tem um pastor, uma pastora. Abaixo deles tem o seu líder de célula. Essa é uma hierarquia. Não se julgue menor ou maior por servir alguém, porque a Bíblia diz que o que serve é maior do que quem é servido. Amém? Jesus não ficou achando que era humilhação ele lavar o pé dos discípulos. Pedro questionou dizendo: Senhor, mas o Senhor vai lavar meu pé? Não. Sabe o que Jesus disse para ele? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: opa, então não só os pés, começa da cabeça aos pés. Porque quem serve, amado, na verdade aqui é o conhecedor da história. Quando a gente é criado pelos nossos pais, ainda que você não queira, mas os seus aspectos são iguais ao seu pai e da sua mãe. Sua mãe foi uma serva sua, te serviu e continua te servindo enquanto vida você tiver. Não tem um ditado, não concordo muito com ele, mas que diz assim que filho casado, trabalho dobrado. Não deve ser assim não. Mas a gente sabe que não é porque casou que agora está livre, não é? Continua sendo filho. A mãe continua se preocupando não mais como bebê, não mais como adolescente, não mais como menino, mas se preocupa que agora ele é um pai de família, uma mãe de família, continua sendo serva. E a Bíblia diz que Deus se agrada do coração da mãe por ter esse espírito de servo. A mãe pode bater o pé e dizer: não vou fazer, não, agora eu não vou fazer. Bateu na porta: tá bom, filho, pode vir que eu faço. Imagine Deus, sabe, irmãos? Deus quer que você seja servo. Ele servia a Moisés e estava ciente de tudo quanto necessitava. As pessoas que colaboram para o nosso ministério serão uma bênção. Eu quero que você saiba que Josué se tornou maior do que Moisés, porque ele tinha um princípio. Ele reconhecia a autoridade de Moisés. Reconhecia a de Deus? Claro que reconhecia. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você reconhece a autoridade delegada, você sempre será uma bênção. Isso são pessoas que têm um coração de servo. Siga o exemplo do servo Jesus, que foi servo. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós aquele sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisas a que se deveria aferrar, mas esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele podia em algum momento ser Deus. Não. Ele ensina: quando lhe der um tapa, dê a outra face. Quer bater? Então bata. Quando ele foi surrado, em nenhum momento ele jogou praga, dizendo: excomungado, a sua mão vai cair agora. Mas quando ele tinha que tomar todas aquelas chicotadas que estavam no chão, que achavam que ele não ia aguentar, ele se coloca de pé de novo e diz: continua, porque já que eu tenho que levar, eu vou levar tudo, toda a maldição. Sabe, irmão, se esvaziou, se humilhou, se fazendo um homem.
para que eu e você pudesse reconhecê-lo como Senhor. 2, Josué aceitava ser enviado. Josué 1:2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Deus disse: olha, o que eu tinha que fazer com Moisés, eu guardei ele até aqui. A Bíblia diz, amado, que Moisés morreu, mas ninguém viu o corpo dele. Souberam que ele morreu, mas ninguém viu o corpo. Não teve velório, não teve um lugar onde ele foi sepultado. Simplesmente Moisés desaparece, e Deus declara que ele estava morto. Ele vai a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este rio, passa este Jordão, tu e todo este povo. Ou seja, o meu negócio com Moisés, eu não terminei, mas eu dei um tempo aqui, agora eu vou continuar com você. O salmista diz, amado, que a Bíblia diz que Moisés simplesmente morreu, mas ninguém viu o seu corpo. Satanás fez de tudo para encontrar o corpo de Moisés, para que houvesse uma idolatria. Amém? Não houve idolatria com Moisés. O salmista diz que Deus guarda tesouros no gelo. E Apocalipse diz que Moisés vai voltar para lutar com a besta e o anticristo. Como é que Moisés voltaria se ele tivesse morrido, tivesse sido sepultado na terra? A terra iria comer não somente a sua pele, o seu corpo, como também ao longo desses milhares de anos, todos os seus ossos. Se ele ressuscitar da terra, ou ele seria arrebatado, mas aí o Senhor não voltaria para ele, para cá, ou teria a teoria que os espíritas acreditam, que ele reencarnaria, e não é verdade. Nós sabemos, segundo a ciência, que o gelo é a única coisa que pode segurar uma pessoa por milhares e milhares de anos, totalmente intacta. E aí nesse dia, e nós sabemos que nós estamos muito próximo do fim, porque as nossas geleiras do mundo estão descongelando. No momento certo, o corpo de Moisés vai estar lá, e o Senhor vai dizer: ressuscita, e ele levantará. Um outro que a Bíblia diz que vai fazer grandes obras é Elias. Esse que um dia foi levado num carro de fogo para o céu. Elias não morreu. O mesmo Elias que foi num carro de fogo, ele voltará. E vai ficar Moisés e Elias. Eita Deus, que negócio estreito que vai ser nessa terra. Eles vão clamar fogo do céu e o fogo vai cair. A guerra vai ser grande. Só que graças a Deus nós não estaremos mais aqui. Nós vamos assistir tudo isso de camarote, lá na glória com o Senhor. Mas coitado daqueles desavisados que estão na igreja fingindo de ser crente, esses ficarão. Então, meu irmão, é tempo de aceitar ser enviado. A única coisa que nos aproxima de Deus é quando nós esquecemos de nós mesmos, porque é Ele que cuida de mim e de você, e passamos a ganhar vidas que estão morrendo e indo para o inferno. Seu lugar na glória está garantido. Amém? Muitos fracassam na sua vida espiritual porque não são enviados, ou são enviados, mas não recebem a direção de Deus, e mesmo assim, tomam decisões erradas. O chamado é de Deus, não é do pastor. Não é o pastor que envia, é Deus que envia. O pastor apenas é um instrumento de Deus para dizer que você é enviado do Senhor. Você diz: eu não sou pastor, não tenho vontade disso. Amado, todos foram chamados para o ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide não é para um, é para todos. E se você não cumpre o ide, você não está cumprindo o que Deus chamou você a fazer. A Bíblia diz que Josué morreu para si mesmo quando ele foi enviado. Sabe, irmão? Ele tinha uma grande tarefa, ele aceitou ser enviado. João 12:24 diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Tem gente que está na igreja e não morreu o velho homem ainda. Você vai continuar só.
Se eu pegar um grão, colocar na terra, ele tem que morrer para ele germinar e dar fruto. Se ele não morrer, ele continuar intacto lá, perfeito, ele vai continuar lá sozinho. Os outros em volta dele, tudo vai virar árvore, vai dar muitos frutos, vai ser uma bênção, mas ele vai continuar só. Você está entendendo? Se o grão caindo na terra não morrer, ele fica só. Ele é só um grão. Mas se ele morre para si mesmo, ele se torna uma árvore frutífera. Eu no meu chamado poderia dizer, não, eu vou continuar trabalhando no meu trabalho, eu ganho muito bem, não quero saber da obra, pastor sofre, sabe, passa muitos perrengues com crente, não quero saber disso para a minha vida. Eu continuaria só lá no passado. Mas graças a Deus, Deus me transformou numa árvore frutífera, que é incontável quantas almas já vieram através da minha vida. Espere o tempo de Deus, amado. Tenha sempre um coração de servo. Nunca trate de antecipar os seus planos. Sabe? A Bíblia fala de Abraão, que foi um homem que quis antecipar-se quando Deus lhe disse que ele ia dar um filho. Em Gênesis 15:4 fala sobre isso. Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, já na sua idade avançada, diz, não. Imagina, tenho praticamente 100 anos. E Deus está dizendo que vai me dar um filho. E passou um mês, passou 2, passou 6. E nada do filho. Passou um ano, nada. E o Senhor não deu o filho para ele, porque o Senhor disse que ia dar, não falou o dia nem a hora. E lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículos 3 e 4, ele diz assim, talvez queira me dar através da serva. Deus não é Deus de talvez, nem de será. Aí ele faz o que? Ele se antecipa com a serva, porque ele sabia que Sara, tua esposa, era grávida. Ele imaginou, Deus vai me dar um filho. Sara é estéril. Então, já sei, é com a serva, naquela época podia. E ele vai e faz um filho com a serva. E isso, amados, se tornou uma grande desobediência. Não foi para o inferno por causa disso, Deus não o castigou por causa disso, mas quando nós tomamos atitudes precipitadas, nós somos castigados não por Deus, mas pela nossa própria atitude. É que nos traz o castigo. Não se antecipe os planos divinos, espere o tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo e tudo o que se quer debaixo do sol tem sua hora. Não, mas eu quero, tem que ser para hoje. Não, é melhor, tem que ser para ontem, porque eu quero, irmão, espera um pouco. Não, se não for, se você não puder, eu vou buscar alguém. E ele vai dar um jeito, e ele vai correr atrás. E ele sabe que não é tempo ainda, mas é algo que ele quer provar para ele mesmo que ele pode. E se não é tempo, vai quebrar a cara. Não adianta culpar a Deus. Deus não trabalha com a nossa ansiedade, Deus trabalha com a nossa confiança. O ansioso ficará só, o confiante sempre estará acompanhado. Terceiro, Josué estava pronto para a entrega. Josué 1:3 diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Ele diz, aonde você colocar a planta do teu pé, essa terra já é sua. Você está vendo o sol? Sim, estou vendo. Está vendo o rio? Estou vendo. Está vendo lá onde o sol se põe? Deus que levou ele no alto de uma montanha. Ele disse, estou vendo. Se você chegar até lá, essa terra é sua. Imagine, irmão. Eu quando era criança, quando eu vi o pôr do sol, eu achava que a terra terminava ali. Acho que você também já pensou assim, não é? Porque a gente via o pôr do sol. Antigamente não se tinha tanto prédio, não é? E você conseguia ver, eu morava numa vila que era um pouco mais alta e o sol se punha atrás de umas casas bem longe. E todo dia, final de tarde, eu via aquele sol vermelho, na época do verão, né? Pousando, aquele céu todo vermelho. Eu falava, ali é o fim da terra. E um dia eu pensei comigo, acho que qualquer dia, né, que eu crescer, tiver um carro, eu vou até lá. Vou ver aonde que o sol se esconde. Coisa de criança. E ao tempo eu entendi que quanto mais você vai para próximo do sol, mais longe ele está, porque a terra, para nós, aos nossos olhos humanos, as nossas possibilidades, ela é infinita, para Deus não é. Mas nós não conseguimos caminhar, né? Imagine, irmãos. Sabe o que Deus estava traduzindo para Josué? Que a bênção dele é infinita. Aonde você conseguir alcançar a planta dos teus pés e plantar lá, essa terra é sua.
Sabe por quê? Porque ele era servo de Moisés, porque ele era servo de alguém que realmente tinha um coração voltado para Deus. Josué estava pronto para colocar o pé, sabe aonde? Em Canaã, mas ele primeiro precisava vencer os gigantes, ele precisava conquistar pela fé. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. A fé é a certeza daquilo que você espera. Eu tenho certeza que vai acontecer. Mas é uma convicção de algo que você não está vendo. Alguém fala, você é louco, você está sonhando com isso aqui não é real. É isso mesmo, isso chama-se fé. É convicção daquilo que você não vê, que você não toca. Mas você é convicto. Isso diz Hebreus 11:1. A fé tem olhos e esperança, mas não tem mãos, amado. As mãos pertencem à conquista, que é a irmã gêmea da fé, e andam junto. A fé tem olhos, repita comigo, a fé tem olhos, e esperança, mas não tem mãos. As mãos pertencem à conquista, que é a irmã gêmea da fé, e andam junto. Amém? Então tenha certeza que temos que viver crendo na possibilidade, porque para Deus nada é impossível. Quarto, Josué era um visionário. Josué 1:4 diz: desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Amado, Josué, ele teve uma visão de toda a terra de Canaã. Canaã era a terra prometida. Deus deu uma visão para ele, sabe? Eu quero te dizer que quem não sabe para onde vai, certamente você não vai chegar a lugar algum. Você precisa ter alvo. Aonde eu vou? Se você sair hoje na porta da tua casa, diz assim, eu vou sair, né? Como diz a molecada, vou dar um rolê. Mas se você não souber qual rolê que você vai dar, você vai ficar andando para lá e para cá. E todos os lugares que você for não vai te satisfazer, porque você não tinha um propósito. Aí fui aqui, não tá bom, vou ali, não tá bom. Chegou o final da noite, voltou para casa com uma frustração, dizendo, eu saí, queria ir para algum lugar, não fui para lugar nenhum. Então cheguei em lugar algum. Mas quando você sai, você se prepara, você se organiza, você toma banho, você fica cheiroso, você fica bonito e diz, eu vou em tal lugar porque eu tenho prazer em ir naquele lugar. Quando você volta de lá, você vem com uma certeza, glória a Deus, eu fui, foi uma bênção, foi muito legal, ainda que tenha sido ruim, mas você se preparou, tenha alvo, meu irmão. Tem gente que vive por viver, come por comer, dorme por dormir e acorda por acordar. Não tem alvo, não tem propósito. Deus quer que você tenha sonho. Josué tinha sonho, ele avistou a terra de Canaã, ou seja, ele teve fé numa coisa que ele não conhecia ainda, que era a terra prometida. Imagina, ele andou 40 anos no deserto. Ele entrou no deserto menino e saiu no deserto já pai de família. E ele entra e herda a terra prometida. Muitos que tiveram essa mensagem dizendo que pisaria na terra prometida morreram no deserto. Sabe por quê? Porque se rebelaram contra o líder, se levantaram contra Moisés, e todos eles morreram. Não compensa se levantar contra a autoridade delegada, porque você está se levantando diretamente contra Deus. Se aquela pessoa está lá, sei lá por quê, foi Deus que colocou. Sabe, meu irmão, essa visão que Josué teve, porque ele era um visionário. Josué, na verdade, ele deu crédito a tudo que Deus lhe dissera, e ele trabalhou para conquistar. Deixa eu te dizer uma coisa, muitos de vós que têm um chamado pastoral, eu não sei que dia, que hora e que momento que isso vai se revelar, mas trabalhe para que isso aconteça. Não fica de braços cruzados, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso jejuar, porque a promessa vai vir mesmo, então Deus que se vira. Não é assim. Quanto mais você se preparar para assumir, você só não sabe o dia, o lugar que Deus te colocou, no dia que Ele falar, é agora, você estará totalmente caracterizado e pronto. Sabe, irmãos? Deus tem colocado o seu povo a ser desafiado. Sabe o pastor Márcio que veio aqui, da Dínamos, da Suqueira? Ele era a pessoa que ficaria no lugar do pastor Dênio Lara, na Dínamos.
O pastor Dênio Lara saía para a vinha, para ser o coordenador da vinha, e ficaria ele, porque a pessoa que o Dênio Lara tinha para ficar no lugar era o Dênio Júnior, que tinha 22 anos na época. Imagina, até o momento que Deus disse assim: olha, quem vai ficar na Dínamo Santo André é o Dênio Júnior. E ele entrou em conflito, porque já havia uma promessa para o pastor, sabe, Márcio? Havia uma promessa para que ele realmente assumisse a Dínamos quando o pastor saísse em missão. E diz, amada, ele conta a história que ele ficou 6 meses orando, dizendo: Deus, como é que eu vou falar isso para outro pastor? Eu vou matar ele na fé. Olha o que Deus faz. Deus tocou no coração do pastor Márcio e trouxe uma paixão pela... É São Miguel que ele está? São Mateus. Trouxe uma paixão por São Mateus. Começou uma célula lá e Deus colocou no coração dele: você vai ficar aqui. E ele começou a orar preocupado: como que eu vou falar para o pastor Dênio? Ele não falou nem para a esposa, porque estava tudo certo, a posse dele tomar conta da igreja Dínamos. Ele seria o pastor titular. E o pastor Dênio Júnior estudando, se preparando, imaginando que um dia ele poderia assumir o lugar do pai dele. Mas ele era um menino, 22 anos. E ficou esse conflito, irmão. E a esposa dele teve um sonho lá, né, em São Mateus, tal, enfim. E aí teve um dia que ele estava preocupado, virou de um lado, virando do outro, não conseguia dormir. A esposa falou assim: o que está acontecendo com você? Você está preocupado? Ele falou: tô. Deixa eu abrir meu coração. Deus falou comigo que eu não vou ficar na Dínamos. Nós vamos abrir uma Dínamos em São Mateus. Ela falou: então é de Deus, porque Deus está falando isso comigo também. Mas como que nós vamos falar com o pastor? O pastor vai entender que isso é um descaso. O pastor vai entender que isso é, sabe, algo que nós não estamos reconhecendo. O pastor vai entender que isso, sabe, é uma rebeldia da nossa parte, porque toda a igreja sabe. Irmãos, mas quando Deus está no negócio, Ele faz todas as coisas. E quando foi falar com o pastor nem precisou dizer nada. O coração dele já se alegrou. A preocupação dele era: como que eu vou colocar alguém novo, como o Dênio Júnior, para assumir uma igreja que na época tinha acho que 300, 400 pessoas. Tão novo. E a igreja explodiu a partir do dia que o Dênio Júnior assumiu. Sabe, irmãos? Mas ele é um menino, e daí? Eu comecei com 25 anos, eu também era um menino, não tinha experiência nenhuma. Ele pelo menos era filho de pastor, cresceu no berço cristão. Eu que vim do mundo do candomblé, todo capengando. Mas Deus, quando tem uma promessa, Ele vai e faz. Eu quero te dizer que Deus tem uma promessa na tua vida. Deus chamou para ser homens e mulheres multiplicadores. Pessoas que têm um chamado para ganhar almas. Pessoas que você vai colocar as mãos, as pessoas serão curadas, serão libertas. Talvez você está dizendo: eu, pastor? Sim, você está ouvindo? Então é você. Amém? Mas eu tenho apenas 5 anos. Você está ouvindo? Então é você. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu tenho um chamado de Josué na tua vida. Através da sua vida, a sua família se converterá ao Senhor. A sua casa se renderá ao Senhor. É preciso, amado, ser visionário. É preciso estar pronto para a entrega. É preciso aceitar ser enviado. E é preciso ter um coração de servo. Só assim você herdará a terra prometida. Tenha visão, seja servo, sabe? Tenha atitude, aceite ser enviado. Mas o meu líder disse que a próxima multiplicação possivelmente vai ser na minha casa e eu serei o anfitrião, ou possivelmente eu serei o líder em treinamento. Mas eu acho que eu não posso. Para de achar e caminha. Você pode demorar um pouquinho para chegar ao patamar que você quer chegar, mas você vai, porque você está no caminho. Amém? Talvez você tenha um sonho, amado, está no primeiro ano, né? Na primeira série está dizendo: eu quero ser um médico. Há um grande caminho para você chegar até lá. Deus vai te abençoar, claro que vai. Mas você precisa traçar por este caminho. Deus não pode pegar você na primeira série com 7 anos de idade e falar: pode parar de estudar, fica na tua casa, porque quando você tiver 25 anos eu vou te fazer um doutor. Sem estudar, Deus não usa esses princípios. Ele pode fazer um doutor na fé, de você orar e a pessoa ser curada. Mas Deus não é incompetente
de te dar um bisturi na mão para você operar alguém do coração, sendo que você nunca estudou para isso. Você está entendendo? Então, o trajeto, o traçado você que faz. Aceite ser enviado. Sinta-se pronto. O diabo vai dizer, você não está pronto. Você diz, eu estou pronto. E o Senhor me chamou porque eu estou pronto. Está entendendo? Talvez é mais viável para você fazer alguma coisa do lado da tua casa, próximo à tua casa. Mas por que Deus te tirou de lá e te colocou num outro lugar? Porque Ele tem uma visão maior para você. É muito cômodo para você estar do lado da tua casa. Muito cômodo você congregar, sabe, na frente da tua casa. De repente Deus tem um povo para você em outro lugar. Deus me tirou daqui e me colocou lá em Vila Paulina. Fiquei lá quase 10 anos. Na época pegava-se 2 ônibus para chegar até lá. Mas Deus tinha um propósito lá, para depois de 10 anos eu vir para cá. Sabe, irmão? Aceite ser enviado. Teu coração está aqui. Então é a partir daqui que você vai alcançar a terra prometida. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.